Cadê a sua semente de girassol que você recebeu semana passada? Olha ela aí, ó. Já nasceu? Quinto dia, sexto dia. Sementes crescem para cima, sementes crescem para baixo. Nós estamos falando de profundidade esse ano. Olha aí como são as raízes. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 26. É o texto que nós vamos ler nessa noite e que será a base para aquilo que Deus tem a nos falar. Oramos e pedimos, Espírito Santo, fale por nós. Marcos, capítulo 4, versículo 26. E o Espírito Santo há de falar em nós também nessa noite. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 26. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim o texto. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante. Diga comigo assim, semelhante. Diga igual a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Diga comigo, porque chegou a colheita. Diga assim, porque chegou a minha colheita. E para o seu irmão, diga, chegou a sua colheita. Pode passar a foice, fala com ele. Pai, dai-nos a tua palavra nessa noite. E nos ensine princípios que nós carregaremos conosco, que andarão conosco, Senhor Deus, e nos acompanharão em nossas fases. A fase do receber a semente, do lançar a semente, Senhor, a fase da semente germinar, a fase da semente frutificar e a fase da colheita, Senhor Deus. Nos ensine sobre esses princípios, mas também nos ensine a como lidar com eles. Há um tempo de espera, Senhor Deus,
Há um tempo, Senhor Deus, quando nós aguardamos em fé aquilo que Tu nos traz. Por isso nós pedimos que a Tua palavra nessa noite seja um princípio de sabedoria na vida de cada um dos Teus filhos. Que ela seja tão clara que todos possam entender, ó Senhor Deus. Que não haja nenhum outro ruído, ó Senhor Deus, nenhum ruído que possa impedir os Teus filhos de ouvir, ó Senhor Deus. E assim nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Quero contar uma historiazinha que eu ouvi, interessante ela, pelo menos eu achei, né? A loja de Deus. Um certo rapaz, ele entrou numa loja e ele viu um senhor no balcão. E ele se dirigiu a esse senhor, maravilhado pela beleza daquele lugar, a organização, a comunicação visual, a iluminação, o ambiente era tudo muito adequado, de excelente bom gosto. Os irmãos sabem que como seres humanos, nós irmãos por natureza aprendemos a apreciar as coisas boas. Nós gostamos de ficar em ambientes bem cuidados, agradáveis. Os irmãos, se estudarem um pouquinho, aqueles que não têm conhecimento ainda, descobrirão rapidamente que até as cores, elas influenciam o ambiente aonde nós estamos. Elas podem ser mais acolhedoras, ou elas podem também repelir as pessoas, de maneira que elas não aguentem ficar muito tempo em um lugar fechado. E como um bom ser humano, esse cara entrou e tudo era muito favorável. Eu estou falando dessas coisas porque eu estou falando de princípios e o cuidado com o lugar que nós estamos, né, os lugares que nós frequentamos ou onde nós recebemos as pessoas, eles também têm princípios de acolhimento ou então de repelir as pessoas, ou expulsá-las de algum lugar. E esse cara entrou e ficou maravilhado com a beleza daquele lugar. Ele se dirigiu àquele senhor que estava no balcão e ele perguntou: meu senhor, o que se vende aqui? E o senhor respondeu para ele que todos os dons de Deus estavam à venda naquele lugar. E aquele homem perguntou: quanto custam esses dons? O senhor voltou para ele e disse: não custa nada, aqui tudo é de graça. Ele contemplou aquela loja mais uma vez, e agora um olhar mais apurado, ele viu jarros, ele viu vasos, ele viu sacos, embrulhos, e neles estavam escritos jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperanças, caixinhas de salvação, muita sabedoria, fardos de perdão, pacotes grandes de paz, e muitos outros dons de Deus estavam expostos nas prateleiras daquele lugar. E aquele rapaz lembrou que ali era tudo de graça, afinal ninguém pagava nada. E o rapaz tomou coragem, se dirigiu àquele homem e pediu ele, fez a ele um pedido: por favor, quero aí um jarro de amor de Deus, eu quero todos os fardos de perdão, uma vez que é de graça, não vou pagar nada mesmo, eu quero todos os fardos de perdão. Eu quero também um vidro grande de fé, porque eu estou precisando de muita fé lá em casa. E eu quero para mim também, para minha família, todo o amor que está nessas prateleiras, nessa despensa, porque lá em casa está precisando de muito amor. Então o senhor saiu e ele começou a preparar, tudo para que pudesse entregar àquele rapaz. E quando ele se dirigiu a ele, entregou um embrulho pequeno, um embrulhozinho como esse que eu tenho em minhas mãos aqui, não era muito grande. E aquele rapaz meio incrédulo ficou olhando para aquele embrulho tão pequeno, fardos de perdão, pacotes de amor, embrulhos de salvação, caixa de amor. E ele disse: como pode estar tudo aí, como que pode estar tudo que eu pedi nesse embrulho? E aquele senhor respondeu sorrindo para aquele rapaz: meu querido irmão, na loja de Deus nós não vendemos frutos, nós só vendemos sementes. Leve essas sementes para casa e as plante, que você terá tudo que você veio buscar nessa loja. E essa é uma grande verdade sobre as nossas vidas. Deus não dá árvore para ninguém, Deus dá semente. Às vezes nós queremos árvores prontas e já dando fruto.
Mas não é assim que acontece. Você tem um pé de dinheiro na sua casa? Não, você tem uma profissão. Não é verdade? Você tem um trabalho. Você tem uma carga horária de 220 horas por mês. Você tem uma remuneração no final do mês. Deus, Ele não nos dá árvore porque Deus aprecia processos como esses que nós vimos nesse filme, nessa noite. O processo quando nós temos a nossa parte, o solo tem a sua, a semente tem a sua. Sabrina, semana passada, pregou sobre o processo com a semente, de romper a casca, de levantar a terra, desabrochar. Ontem lá no culto Unity ela falou sobre raízes. Deus gosta de processos aonde nós lançamos a nossa mão, quando nós acreditamos no que nós estamos fazendo. Deus gosta de processo quando nós esperamos o tempo dele de entrar em ação e realizar coisas grandes e maiores em nossa vida. E hoje eu vim aqui mais uma vez para dizer a você que o que Deus decidiu dar a você não são árvores. Deus decidiu dar sementes a você, e Ele espera que você lance essa semente sobre a terra, para que ela possa crescer e ela possa se tornar uma grande floresta na sua vida. Você crê nisso, irmãos? Porque é assim que nós caminhamos nesse processo de Deus conosco. Há um poder extraordinário, irmãos, nas sementes que são colocadas em nossas mãos. Pegue uma semente, abra um buraco na terra de 20 ou 30 centímetros, depois jogue a terra novamente em cima dela, regue essa semente e espere para ver o que essa semente há de fazer. Se o solo for pesado, ela rasgará esse solo e brotará sobre a face da terra. Uma semente tem poder de nascer entre as brechas de uma rocha. Você já viu uma imagem na internet aí, não tive tempo, de uma árvore saindo de uma pedra? Acredito que você já viu. Há um poder extraordinário numa semente, não importa se a terra é pesada, se o solo é duro, não importa se cobriu-se de cimento, não importa se foi pisada, não importa se é uma rocha, a semente tem o poder de estourar esse solo, e ela tem o poder de brotar e cumprir o seu papel para qual ela foi lançada sobre a face da terra, tornar um arbusto, uma árvore, seja ela um pé de fruta ou qualquer uma outra coisa. Há um poder extraordinário de multiplicação, irmãos, em uma semente. Em uma semente pode estar uma floresta inteira. Em uma semente pode estar um canteiro de hortas. Pode estar, irmãos, um jardim de flores. Eu gosto muito de viajar e gosto de observar. É pena que o motorista ele não observa muito a paisagem, não é verdade? Mas mesmo assim dá para você tirar uma casquinha, né, no que está em sua volta. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Friburgo, Nova Friburgo, e eu fiquei encantado com a quantidade de hortas, né, plantações de verduras daquele lugar. É lindo aqueles canteiros, é lindo aquelas estufas. Agora, há pouco tempo fui pregar em Cataguases, e voltando de Cataguases, irmãos, descobri que ali é uma área de venda de plantas e frutíferas também, de fruta, não só de outros tipos de planta, palmeiras, né? Aí não é minha área, né? O Aldir tinha que estar aqui comigo nessa noite, falando sobre essas coisas, né? Então, não só pé de plantas aí, palmeiras e outros tipos, mas frutas também. E nós andamos quilômetros para aquele lado de Cataguases, quem conhece ali, passando por viveiros, por plantações, por lojas que vendiam plantas naquele lugar. Atrás de uma semente, irmãos, pode estar brotando uma floresta, um jardim, um canteiro, uma horta tremenda e extraordinária, porque sementes são agentes de multiplicação. Eu descobri, irmãos, essa semana, que um mamão de papaya, ele tem a capacidade de dar até 470 sementes dentro dele. E eu estou dizendo mamão de papaya porque ele é pequeno. Olha um aqui nessa mesa de fruta. Ele não é muito grande, eles não são como os outros mamões que crescem muito. Eles são pequenos.
E dentro de um mamão papaya como esse, pode-se ter até 470 sementes de mamão papaya. Para você ter uma ideia, em uma safra, um pé consegue dar por ano até 10 mamãos. Você planta uma semente, essa semente cresce, torna um pé de mamão, dá 10 mamãos, Cris, me ajuda aí, mamães, Dia das Mães, mamães, mamãos, é verdade? Um monte de mamão, amém? Oh, Jesus amado, me ajuda. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3 e... De novo, 1, 2, 3 e... Ó, vocês estão enrolados também, hein? Agora você pega então um pé de mamão e ele vai dar 10 mamões, vai dar 10 mamões, depois me dá a regrazinha aí para mim nunca mais esquecer, tem uma regrinha, não tem não? Então um pé de mamão pode dar 10 mamões, e esses 10 mamões, eles podem dar até 47 mil de matemática, eu sou bom. 47 mil sementes de mamões. Amém. Sementes são multiplicadoras. Não é verdade? Há um poder extraordinário na semente. Nós subestimamos, irmãos, as sementes que nós temos em mãos e nós esquecemos o poder de multiplicação. Coloque aqui na tela para mim Jó capítulo 8, versículo 7, para nós nunca mais esquecermos esse versículo e não subestimarmos, irmãos, as coisas pequenas que são colocadas em nossas mãos, para que nós possamos, irmãos, valorizar cada semente que for nos dado. Olha só o que diz Jó capítulo 8, versículo 7, embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo, o teu último estado aumentará grandemente. Olha que coisa extraordinária. Embora tenha sido pequeno o seu início, o princípio, contudo, o teu último estado aumentará grandemente. Vamos ver juntos esse versículo, olha. Embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo, o teu último estado aumentará grandemente. No início é tão pequenininho, no princípio é tão insignificante aos nossos olhos. Jesus disse que nós devemos ter fé. Aliás, Jesus não disse que nós devemos ter fé como um grão de mostarda. Ele disse que se nós tivéssemos fé tamanho de um grão de mostarda, ele nunca nos mandou ter uma fé pequena, tamanho do grão de mostarda, mas ele disse, se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda cabe na palma da nossa mão, irmãos, e você quase não consegue enxergar. No entanto, ele se torna a maior de todas as hortaliças, apesar de ser aos nossos olhos tão pequeno, tão insignificante, irmãos, o texto vai dizer que o último estado aumentará grandemente, se tornará tão valoroso, tão significante, tão precioso para nós, porque uma semente tem poder no seu conteúdo. A Bíblia ela está cheia de princípios, irmãos, cheia de textos que falam dos princípios da semeadura, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo novamente, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, um texto que nós usamos tanto, mas hoje, novamente, Deus voltou a falar comigo nele, e eu pontuei algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos, rapidamente, para que nós possamos orar nesse lugar e abençoar a sua vida, amém? Eclesiastes capítulo 11, fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos correr nele, e se você tem uma caneta e quiser, marque algumas coisas, irmãos, que elas serão valorosíssimas para você, na sua caminhada de semeadura. Eu estou com a NVI, então, o texto está um pouco diferente aqui, mas os irmãos, me acompanhem aí, ó, Eclesiastes capítulo 11, atire o teu pão,
lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, diga comigo assim, reparte com 7. Tenta lembrar 7 pessoas aí que você pode repartir com ele, o que você tem. Aí o texto vai dizer, e ainda até 8, porque não sabeis qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca, diga comigo, nunca, irmãos. Nunca é uma palavra muito forte, irmãos. Raramente nós usamos essa palavra, eu a evito. Nunca é uma palavra muito forte, não é verdade, irmãos? Eu tinha um amigo de presbitério que ele era sempre muito duro nas suas pontuações. Eu era presbítero na época. Não fecha a Bíblia, deixa ela aí que nós vamos caminhar um pouco ainda. E ele sempre tinha uma palavra muito dura, e ele terminava a sua opinião dentro do presbitério, assim, é assim que eu penso, pronto, acabou. Ele sempre concluía assim. Até um dia aconteceu alguma coisa na sua família, com uma pessoa muito próxima, e o presbitério teve que reunir para discutir a respeito daquele assunto, ou aquele ocorrido, e ele ficou calado o tempo todo, e quando chegou no final, ele falou, olha, eu queria reparar uma fala que eu sempre tive dentro desse presbitério. Eu sempre disse, é assim que eu penso, pronto, e acabou. E ele disse assim, é assim que eu penso hoje. Amanhã eu posso pensar diferente, mas hoje eu estou pensando dessa maneira. E ele me ensinou um princípio, que hoje nós temos pensamentos que podem mudar amanhã. Nós estávamos na reunião do presbitério, eu ri com eles, porque quando eu cheguei nessa igreja, eu vinha do Nordeste, e a igreja que eu pastoreava lá, os diáconos usavam gravatas. Imagina Recife, o ano inteiro de calor, lá não tinha inverno. E os diáconos usavam gravatas, porque era uma cultura, uma tradição, um hábito daquela igreja. E na ceia, eles combinaram que estariam todos de terno. Então, toda a ceia, além dos presbíteros, todos eles estavam de terno, internados, de terno, né? Estavam todos de terno naquela manhã de ceia. E quando eu cheguei aqui um dia, eu falei, alguns diáconos aí vão lembrar, meu sonho é ver os diáconos dessa igreja tudo de gravata. E aí um dia eu falei, não, mas aqui é muito quente, pastor, não tem ar-condicionado a igreja. Na época não tinha ar-condicionado. Eu falei para eles, mas se eu botar ar-condicionado da igreja, vocês usam gravata? Aí eles ficaram em cima do muro, né? Gaguejaram um bocado. Hoje nem o pastor usa gravata mais, não é verdade? Nunca é uma palavra muito forte, mas o texto está usando. Olha só o que ele diz, irmãos, quem observa o vento nunca semeará. Aquele cara que fica olhando o tempo propício, a hora certa, a condição, o recurso, essa pessoa nunca vai semear. Isso dá a entender que ela nunca estará num tempo propício. Ela nunca terá o suficiente para semear. Ela nunca terá abundância na sua vida para semear, porque ela está observando o tempo. E o que olha para as nuvens, ele nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Agora veja só o versículo, por último, que nós vamos ler, o 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Olha só o que a Bíblia está nos colocando. Ele está dizendo, olha, pela manhã semeia, à tarde semeia, de 8 semeia com 7, até com 8 semeia, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quando é que você vai precisar, você não sabe qual é a semente que vai frutificar, você não conhece todos os solos, todas as terras, todos os frutos, você não tem condição de discernir nem para onde o vento vai ou vem, e você também não sabe das obras de Deus que pode ser realizada em sua vida. E aí eu encontrei alguns princípios para que nós possamos caminhar nele. O primeiro princípio, irmãos, é que toda semente deve ser lançada
e não guardada. Diga comigo, toda semente deve ser lançada e não guardada. O que diz o versículo de número 1, irmãos? Lance a tua semente. Esse é um princípio, lançar a semente. Sementes não foram dadas para ficar guardadas. Sementes, irmãos, foram dadas para que pudessem ser lançadas, semeadas, jogadas em terra. Sementes foram dadas a nós para que nós possamos devolvê-la ao solo, para que nós possamos, irmãos, espalhar os princípios e os valores que estão nelas. Sementes foram dadas para que se possa se compartilhar com 7, com 8, com 9, quantas pessoas forem dadas. Nós às vezes recebemos as sementes e nós guardamos essas sementes. Nós, irmãos, nos apropriamos delas e guardamos como se elas não tivessem que ser lançadas. A Bíblia diz que nós temos a semente para dar, porque é Deus que Ele dá semente ao que semeia. E nós nos apropriamos, irmãos, como se ela não tivesse um princípio de ser lançada na vida de alguém. Quando Deus virou para Josué e disse: ei, Josué, dê 7 voltas em volta de Jericó. Ele está dizendo: semeie a sua fé em volta daquela cidade. Semeie as sementes da fé em volta daquelas muralhas. Cerque ela por 7 dias, jogando semente de manhã, de tarde, de noite. Deus estava dizendo a Josué: no 7º dia, Josué, você vai levantar de madrugada com um saco cheio de semente, e você vai marchar em volta daquele lugar, semeando fé, acreditando que aquilo que eu estou te dando como estratégia vai derrubar aqueles muros, vai colocar aquele lugar no chão, e eu te darei aquela cidade por herança. O que Moisés fez, irmãos? Ele ficou sentado no lugar que ele estava com o seu saco da semente da fé. Não, ele levantou e ele saiu do seu lugar e ele semeou o 1º dia, o 2º dia, o 3º, o 4º, o 5º dia. No 7º dia ele acordou de madrugada. E quando ele acordou de madrugada, ele deu 7 voltas, ele semeou aqui mais do que ele tinha semeado todos os outros dias. E aí, quando chegou a hora da semente brotar, estourar a terra, Deus disse: mande o povo gritar, mande os instrumentistas tocar os instrumentos, mande o povo cantar, porque quando o povo cantar e gritar, a terra vai estourar e as muralhas vão cair no chão em nome de Jesus. Sementes precisam ser lançadas. Por isso que Tiago diz que uma fé sem obra, ela não vale nada. Você tem uma semente de fé na mão, você diz que crê, mas você não põe em prática a sua fé, você não coloca, não lança na terra a sua fé, você não tem ousadia, você não tem coragem. Eu gosto muito de um leproso que se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar puro. Olha a fé desse homem, irmãos. Ele tinha uma crença tão grande que o fez ir até Jesus e dizer: se tu quiseres, Senhor Deus, está na tua mão, tu tem poder. E quando Jesus ouviu essas palavras, Jesus falou uma palavra só para ele: quero. E logo depois disse: ser limpo. E ele ficou limpo da sua lepra e da sua enfermidade. Aquela mulher que saiu de casa depois de 12 anos, com uma semente de fé, e disse: hoje, se eu conseguir tocar, não é em Jesus não, se eu conseguir tocar nas vestes de Jesus hoje, todo esse mal que eu tenho carregado comigo durante 12 anos, esse mal vai embora e eu vou ficar curada em nome de Jesus. E quando ela tocou, irmão, saiu o poder de Jesus e ela foi curada da sua enfermidade. Sementes precisam ser lançadas, sementes não podem ser guardadas. Nós precisamos colocar a nossa semente em prática. Sabe qual que é o nome do nosso culto de terça-feira? Terça do propósito. Sabe como eu gosto de vê-lo, irmãos? A nossa escola da fé. É aqui que nós exercitamos a nossa fé. Se a minha mãe estiver ouvindo essa mensagem nessa noite, às vezes ela ouve no dia, às vezes depois, eu vou contar aqui o que ela me ensinou um dia. Minha mãe, eu nasci em março, em agosto ela aceitou Jesus. Então o que eu tenho de vida, ela tem de cristã. Ela congregou, irmãos, numa denominação tradicional durante toda a sua vida.
E quando meu pai faleceu, ela ficou um pouco impossibilitada de sair à noite, e ela começou a procurar uma igreja para frequentar de dia. E quais são as igrejas, irmãos, que estão abertas de dia? Então, os irmãos sabem, né? As igrejas que estão abertas de dia, de manhã, de tarde, de noite, toda hora você passa lá. E a minha mãe começou a frequentar essa de um cara que usava um chapéu bem grandão assim, mas não falei o nome da igreja, né? Ela começou a frequentar essa igreja e eu, assustado, né? Mãe, só está frequentando essa igreja, né? Só sempre foi uma mulher de doutrina, só sempre gostou tanto da Bíblia, da palavra de Deus. Ela disse assim: pois é, meu filho, eu aprendi isso a minha vida inteira. Eu só não aprendi, irmãos, aonde eu estava, colocar a minha fé em prática. Eu sei tudo sobre doutrina, eu frequentava os cultos da doutrina, mas eu nunca fui desafiada na minha fé, e agora eu estou sendo desafiada na minha fé, a colocar a minha fé em prática. Se você tem uma doutrina, mas essa doutrina, irmãos, não faz com que seja uma semente que produza fruto na sua vida, essa doutrina é vã, ela não serve para você, é uma informação, ela é um conceito teológico, ela serve para o seu intelecto, satisfaz o seu intelecto. A semente que nós temos quando nós dizemos que somos cristãos, nós precisamos então respaldar sendo cristãos, fazendo as coisas que Cristo fazia, lançando sobre a terra as atitudes de Jesus e esperando que cada semente dessa possa germinar e produza muito fruto. Se você guardou a semente que você recebeu semana passada aqui e não lançou ela sobre a terra, ela continua sendo uma semente. Mas se você fez como a irmã Tânia, que diz que lançou ela sobre a terra, ela já não é uma semente mais, ela já é um broto, porque você lançou ela sobre a terra. Você está me entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus nos dá sementes para serem semeadas. Hoje eu fiquei em casa para cuidar do almoço para minha esposa. Maravilhoso, né? Usei todo o meu talento, assim, sabe? Porque não é muito, né? Então tem que usar todo. Quem tem muito aí usa mediano, assim, não é verdade? Mas eu usei o que eu recebi quando eu era criança. Minha mãe trabalhava fora, minha irmã mais velha que eu trabalhava fora, e eu ficava dentro de casa, tomando conta dos meus irmãos mais novos. Eu tinha que fazer as coisas de casa, irmãos. E eu não gostava, mas Deus estava botando uma semente na minha mão. A pior parte para mim era pendurar as peças íntimas da minha mãe e da minha irmã no varal, irmãos. Meus colegas passavam e viam, aquilo é uma zoação comigo, do cara. Varrer casa, passar roupa, esquentar comida, limpar o banheiro, tranquilo, ninguém via, era tudo dentro de 4 paredes, mas o varal era do lado de fora, no quintal da casa, e naquela época não tinha muito muro as casas, né? E eu era pequenininho, botava uma lata assim de tinta, subia em cima dela e pendurando as calcinhas, o sutiã. Imagina isso para um garoto de 10, 11 anos de idade, irmão. Aquilo é um bullying. Eu sou um milagre, irmão. Era para ter dado um tiro na cabeça, ter me suicidado. Porque o que eu sofri de bullying por causa disso. Meu apelido era Furungo, pô. Olha o apelido do cara. Né? Eu era para ter sido vítima desses bullying que eu sofri na escola. E minha mãe chegava de tarde, às vezes eu levava uma surra, porque estava à vontade de comer arroz doce. Nem gosto de arroz doce mais, irmãos. E aí eu ia lá, pegava o arroz do mês e fazia arroz doce para me comer com meus irmãos. Você gastou o arroz do mês. Eu lembro até hoje, irmão, algumas coisas eu não consigo esquecer, né? Eu até queria, né? Mas lá em casa tinha uma cota de 30 quilos de arroz por mês. Comia muito arroz, né? Eu acho, comia muito, né? Meu pai, minha mãe, 5 crianças, nós comíamos 30 quilos de arroz. Então, recebeu, ia no mercado. Hoje não faz compra mais. Naquela época era compra por mês. Aí comprava 30 quilos, despejava debaixo de uma lata, um galão grandão. E aquilo ali tinha que dar um mês inteiro. Se acabasse antes, não tinha como comprar, não. E aí minha mãe ia controlando. Chegava no final do mês, ela já preocupada. Eu gastava um pouquinho de arroz, né? Eu queimava alguma coisa. Pau assim, né? E eu cresci, e o que eu aprendi cozinhando para os meus irmãos, depois trabalhando em restaurantes hoje, é uma terapia para mim, é um agrado para minha esposa, que é uma mãe maravilhosa dos meus filhos. Deus nos dá sementes. O que você está fazendo com essas sementes que Deus está colocando em suas mãos? Na hora certa você precisa lançá-la sobre a terra para ela produzir fruto.
pessoas talentosas que não usam os seus talentos para abençoar ninguém, dinheiros, irmãos, que só serve em benefício da própria pessoa, não está engajado em nenhuma obra social, não semeia na vida de ninguém, está guardado em um banco. Dons que Deus nos deram, que foram enterrados em um chão, e hoje não abençoa a vida de ninguém. Sementes são para serem lançadas na terra, porque lançando sobre a terra a semente, elas crescerão e elas produzirão seus frutos, em nome de Jesus. O segundo princípio que eu vejo aqui, é que Deus dá semente, irmãos, como um investimento na vida do homem. Eu aprendi isso quando eu entendi que eu devolvo 10% do que eu ganho, mas os 90% do que fica comigo, eu tenho que aprender a administrar bem também. Não adianta eu trazer o dízimo para a casa do Senhor, ser um ofertante e ser um gastador com os 90%. Não administrar bem o outro que chegou em minhas mãos. Sementes é um investimento que Deus faz na vida do homem. Deus pega uma semente e coloca na sua mão, e Ele espera que você possa lançar essa semente e ela possa produzir fruto. O texto diz que esse homem pegou o seu pão, diz aí, o seu pão, e ele lançou ele sobre as águas, era dele. Ele podia fazer qualquer coisa com esse pão, ele podia comer ele todo, ele podia, irmãos, gastar da maneira que ele quisesse, ele podia guardar numa despensa, ele podia, irmãos, guardar em um banco, mas a Bíblia diz que ele pegou o que era dele, não era de ninguém, e ele lançou esse pão sobre as águas. A Bíblia diz que o jovem rico, irmãos, ele aproximou de Jesus e disse: como é que eu posso herdar a vida eterna? Jesus guarda os mandamentos. Ele disse: tudo isso eu faço desde criança. E aí Jesus falou: então vai, pega tudo que você tem. Era dele, é seu. Ele guardou os mandamentos, era um cara íntegro, honesto, ganhou dinheiro honestamente, talvez tenha herdado da sua família. Mas Jesus diz: vai e pega tudo o que você tem, é seu, e distribua para os pobres. E a Bíblia diz que ele saiu entristecido, porque ele não podia fazer o que Jesus Cristo estava mandando ele fazer, que era abrir mão daquilo que era dele. Nós somos enganados quando nós pensamos que o que nós temos é nosso. Nós não somos donos de nada, irmãos. É tudo emprestado. O Senhor nos deu, é propriedade nossa, mas Ele nos concedeu pela graça, e é assim que nós devemos ver. O carro que você diz que é teu, se você não pagar o IPVA, ele é recolhido em um depósito. A casa que você diz que é tua, se você não cumprir com as obrigações, com a prefeitura e Estado, você perde a sua casa também, porque ela é penhorada. O trabalho que é seu, a sua empresa, tem compromissos e deveres. É seu, mas você tem responsabilidades com o que é seu. A semente Deus te deu, mas você precisa ter responsabilidade com essa semente que Deus colocou em suas mãos. Tem pessoas que são mestres, irmãos, em fechar portas que Deus abre para elas. Elas oram e Deus, pela misericórdia, abre uma porta. Ele se torna um funcionário negligente, infiel, irresponsável, despontual, sem nenhum compromisso. E aí ele perde o emprego, porque nenhuma empresa quer um rapaz assim, uma mulher assim, um funcionário assim. E aí ele vai para os pés do Senhor e chora de novo e clama. Aí pela misericórdia de Deus, Deus abre e ele fecha de novo a porta. Deus coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho, mas por causa do nosso mau temperamento, da nossa dificuldade de relacionamento, por causa do nosso egoísmo, a nossa grosseria e às vezes franqueza disfarçada, grosseria disfarçada de franqueza, nós expulsamos esses amigos da nossa vida, e quando nós precisamos, nós não temos uma porta para bater, nós não temos quem nos socorre. Você já ouviu falar, irmãos, que você não precisa de dinheiro, de carro, de casa, você precisa de quê? De amigos. Esses dias o pastor César veio comigo, César Carvalho, estava eu, ele, o pastor Manuel de Matos, e a gente tomou um café, depois foi dar uma volta, e aí chegamos ali em frente ao espaço Costa Verde, né, que é uma área que Deus tem nos dado ali, e eu subi no último andar, fui mostrando para ele as coisas, e ele falou: rapaz, é por isso que eu nunca pensei em comprar, né, um hotel, uma pousada, um espaço, uma fazenda,
porque eu tenho amigos que têm essas coisas. Para que eu vou preocupar com essas coisas? Quando eu quiser, eu vou para a casa desses amigos, eu passo uns dias lá com eles. E essa é uma grande verdade, não é verdade? Quem tem amigo tem casa de praia, quem tem amigo tem carro para dar carona, quem tem amigo, ele tem às vezes facilidade para estar num lugar e no outro. Deus está dizendo, é teu, mas administre bem, faça o que é certo com aquilo que está nas suas mãos. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Eu queria ter muito tempo com vocês hoje, mas eu não tenho. Terceiro princípio, a semente é um grande tesouro, irmãos. O pão na cultura judaica que é escrito, ele era muito precioso. Em todas as culturas, irmãos, o pão está presente. Não é verdade? Já observou isso? Em todas as culturas, indígena, irmãos, sulista, nortista, asiática, ocidental, oriental e ocidental. Isso aí. Todo lugar está presente, irmão. Não é verdade? O pão é um tesouro. Nós vamos ver a semente como um tesouro. Às vezes é pouco, é tão pequenininho. Aí Jó vai dizer, o princípio é assim mesmo, é pequeno. No princípio é assim, é insignificante, não tem muito valor. Mas depois vai crescer grandemente, vai se tornar muito valoroso na sua vida. Talvez o que você tem aos olhos dos outros, irmãos, não tem muito valor, mas aos seus olhos tem que ter, pô. A bicicleta que você comprou com tanto sacrifício e que você areia o aro dela para deixar brilhosozinho, não é verdade? Para andar nas ruas ou empoeiradas ou barrentas de Xerém, não é verdade? Mas é sua bicicleta, o fusquinha que você tem, o seu Corcel, não é verdade? O seu Passat que você tem, o seu golzinho quadrado ainda, amém? Mas é seu, pô. Você que tem que valorizar, é o pão que Deus te deu. Cuida bem do que você tem hoje, que amanhã Deus te dará coisas maiores, vai crescer aquilo que Deus confiou. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tem um irmão aqui, não sei se está aí, o Douglas e a Bruna, eles congregavam em uma outra denominação e o Douglas sempre quis entrar aqui na igreja. Ele passava aí, um dia eu vou nessa igreja aí, mas essa igreja é igreja de rico. Eu falei com os irmãos esse final de semana, diáconos e presbíteros, nós ficamos 2 dias reunidos. Se for preciso, irmãos, a gente andar de chinelo, com as calças assim meia suja e rasgada pela rua, para desconstruir essa imagem que a gente é a igreja de rico. Já ouviu falar isso aí? Não, aquela igreja, alguém já ouviu? Deixa eu ver, dê um sinal. Está diminuindo, um dia ninguém vai levantar a mão mais, em nome de Jesus, né? Mas aí a pessoa fala, igreja de rico, é até entrar do portão para dentro. Aí quando entra, fica ali 5 minutos, aí eu estava tão enganado, coitadinho desses irmãos, é aqui que é meu lugar mesmo, né? E aí ele dizia, rapaz, não dá para frequentar essa igreja, né? Como é que eu vou chegar lá com o meu golzinho quadrado? Um dia ele se encheu de coragem aí, mora ali no cantão, encheu de coragem e veio com o golzinho dele quadrado. Aí entrou ali, rompeu ali. Quando ele chegou aqui dentro, ele falou, pastor, eu fui tratado como um príncipe no estacionamento. Tinha ninguém nem aí para o meu gol. Eu entrei, tinha um diácono já mostrando, aqui, estaciona aqui. Quando eu desci, alguém já apertou a minha mão, já foi me conduzindo para o templo. Na outra semana ele veio, trouxe a esposa e um casal, uma família abençoada nesse lugar. Valorize aquilo que você tem, não tenha vergonha. Pão é coisa preciosa, tão simples, mas precioso. É tão bom que a minha irmã, se estiver me ouvindo hoje eu resolvi contar casos de família, depois eu vou apanhar, né, pelo menos pelo telefone. Minha irmã comia uns 6 ou 7 pães, irmãos, por dia assim, e às vezes ela fazia isso antes da refeição, e não engordava, irmãos, não engordava, aí os outros ainda fazem burro, não engorda de ruim, né, mas comia 6 ou 7 pães, às vezes perto do almoço, e minha mãe ia falar com ela, dizia assim, comida é comida, pão é pão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não importa, é seu, pô. Deus te deu. E às vezes nós não valorizamos as coisas pequenas que estão em nossas mãos, são sementes que Deus nos deu. Eu queria pedir para passar um comercial aí. Aqui não é culto de coach não, tá, irmão? Estou tendo cuidado com isso hoje, viu, Tiago? Para não ser uma linguagem de coach. Minuto do empreendedorismo. Está desempregado no Rio de Janeiro?
Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai para Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta por cento, compra um isopor de 25 litros por R$18, sobram R$22. Tu vai para casa com essa grana e descansa no outro dia, vai pro centro novamente. Compra 2 malas de água mineral, meio saco de gelo e vai para Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vou considerar que tu vai tomar 2, sobram 22 vezes R$4, se vender tudo, são R$88, com 7 que sobrou de antes, são R$95. Em 2 dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda 750% no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você. Pega a visão. Começa com a água que você vende, não é verdade? Vai se multiplicando. Esses princípios nós precisamos guardar conosco. 7º princípio, 4º princípio, a semente tem poder próprio. Semeia o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias acharás. E o 5º princípio, que eu quero encerrar com ele, vou deixar o 4 sem comentário. A semente, depois de plantada, tem um tempo para germinar e outro tempo para frutificar, porque depois de muitos dias fala de tempo, e aí diz que é depois de muitos dias. Primeiro a semente germina, depois ela produz o seu fruto. Tempo para germinar, tempo para frutificar. Nós precisamos saber que o que nós temos nas mãos são sementes que Deus nos deu, e nós lançamos, em primeiro lugar esperamos que ela possa germinar. Quando é que ela germina, irmãos? Quando Deus abre uma porta de trabalho para nós, quando Deus nos dá uma oportunidade de entrar numa faculdade, quando Deus nos dá a oportunidade de entrar num negócio, em um empreendedorismo, fazer um empreendimento. Quando é que ela germina? Quando Deus nos dá a oportunidade de andar com pessoas que pensam mais alto do que nós pensamos. Quando Deus nos dá a oportunidade de associar a pessoas que estão crescendo, que estão prosperando, que estão fazendo coisas nobres. Quando você detectar que essas coisas estão acontecendo, pode dizer, a semente já germinou, ela já brotou, ela já está produzindo, já tem alguma coisa, eu não estou vendo ainda, mas a terra já está sendo rasgada, a raiz já está se espalhando, porque Deus já me mudou de ambiente, eu já estou em outros lugares, eu estou tendo novas oportunidades. Ah, mas eu não estou vendo fruto ainda, eu não estou ganhando nada com isso, eu ainda não recebo nada pelo que eu faço. Acredite, irmãos, que a germinação já aconteceu, e se aconteceu, vai chegar a hora de você ganhar, do fruto aparecer nas suas mãos, da recompensa pelo seu trabalho. Quem trabalha com RH sabe que um dos grandes cuidados que nós devemos ter é com os gananciosos, que já chegam irmãos, antes de pensar em oferecer o seu trabalho, ganhar alguma coisa. Sabe quais são os piores empregados, irmãos? É aqueles que trabalham só pelo dinheiro que eles recebem no final do mês ou no início do mês. Esses são os piores. Quais são os melhores, pastor? É aqueles que têm prazer na realização daquilo que eles fazem. E cada venda que eles fecham é uma satisfação, é um salário, é uma alegria. Ele não recebeu ainda, mas a semente já germinou, e no final do mês o recurso vai chegar na sua mão. Ele não recebeu ainda, mas o cliente saiu satisfeito e vai falar bem dele lá fora. Sabe qual que é o melhor funcionário? É aquele que todo dia levanta e diz: hoje Deus vai abrir uma porta e eu vou aproveitar. Deus vai colocar alguém na minha vida e eu vou abençoar. Hoje Deus acordou com a disposição de enriquecer alguém, de abençoar alguém, de derramar unção sobre alguém, e eu estou preparado para essa hora, porque é hoje que a terra vai regar a minha semente e ela vai germinar. E aí é só você esperar, irmão. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Quem crê nessa palavra nessa noite? O que eu tenho em minhas mãos hoje aqui, irmãos? Foi o Elber que pegou para mim ali. Obrigado, Elber. Ele me trouxe um saquinho. O que eu tenho em minhas mãos? Você está com a sua semente aqui hoje? Tá? Não? Ficou em casa? Está dentro da Bíblia? Não? Na sua bolsa? Tá? Pega ela aí, pega aí. O que eu tenho nas minhas mãos hoje aqui? É um saquinho de semente de melão.
Os irmãos tiraram a semente do melão que está aqui, e o Elber foi lá, achou e trouxe para mim. O que eu tenho nas minhas mãos, irmãos? Sementes? Não. Eu tenho uma plantação de melões em minhas mãos. Depende de mim. Se eu levar para casa e guardar, vão ser sementes eternamente. Elas vão morrer, mas elas não frutificarão. Por quê? Porque elas precisam de terra, elas precisam de água, elas precisam de luz. Elas precisam, irmão, de cuidado com elas. O que você tem na sua mão hoje? Semente? Não. Você tem, irmãos, o resultado que você está buscando em Deus, os frutos que você precisa para a sua família, para a sua casa. O que Deus colocou na sua mão hoje? São dinheiro que você vai trazer aqui à frente hoje? É isso que você vai trazer? Você vai trazer uma nota para essa igreja, vai fazer um cheque, vai passar o seu cartão na máquina de crédito? É isso que você vai fazer hoje? Não, você vai lançar uma semente numa terra fértil. Você vai fazer o que hoje? Você vai devolver, dando a essa igreja, pagar o dízimo. Graças a Deus a gente não usa esse termo mais, né? Não, eu tenho que pagar o meu dízimo. O que você vai fazer hoje? Você vai pagar o seu dízimo, 10% do que você ganhou? Não, você vai devolver semeando numa terra fértil. É a semente. Sabe qual que é o nosso problema? Que às vezes nós comemos a semente, irmãos, e depois nós queremos o fruto da semente. Nosso problema é que nós, às vezes, guardamos num armário aquilo que nós recebemos de Deus, e depois nós queremos o fruto daquilo que nós deveríamos ter semeado e deveria produzir em nossa vida. Deus está nos ensinando, você entenda isso como você queira, mas se você acredita na Bíblia comigo, porque o que eu usei com vocês hoje não foi uma palestra de coach, não foi um discurso para arrancar dinheiro de vocês, mas o que eu usei foi a Bíblia, e se você crê no que a Bíblia diz, o que nós trazemos hoje aqui, irmãos, não é dinheiro, não é moeda, não é nota, não é cheque, não é um canhoto de uma máquina, de um cartão. O que nós trazemos são sementes que são semeadas e que vão frutificar nesse lugar, no reino de Deus, mas também na sua vida e na vida da sua família. Você crê nisso, irmãos, em nome de Jesus? Abra comigo a sua Bíblia para a gente encerrar. Traga para mim as frutas, já estão aí. Malaquias, capítulo de número 3. Abra a sua Bíblia, é o último livro do Antigo Testamento. Vou te mostrar que os princípios que nós aprendemos com Deus são princípios que devem ser carregados e guardados, porque senão eles trarão sobre a nossa vida um tempo que não será um tempo de satisfação ou crescimento. Veja, abra sua Bíblia comigo, versículo de número 10, do capítulo 3 de Malaquias. Quantos acharam? Digo amém. Diz assim o texto: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, semeie e me coloque à prova. Quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai dizer, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Não haverá celeiro, tudo será lugar para nós guardarmos. Olha só, impedirei as pragas. Ele não está falando de dinheiro, irmãos, ele está dizendo aqui de pragas. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras no campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Diga comigo, a terra minha, ou a minha terra será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todos os meses nós trazemos vocês aqui à frente, irmãos. Colocamos esses presbíteros e pastores aqui. E quando você vem, você deixa primeiro a sua oferta. E quem não tem, deixa um envelope ali, simbólico ali, que a semente, ela pode também ser representada no seu coração, no desejo de semear. É um ato de fé, é um ato profético. Depois você vem e recebe então uma oração dos presbíteros. E quando você está saindo aqui, o que você recebe? Recebe uma fruta. Deixa a semente
recebe a oração da bênção e recebe uma fruta, para que você possa depois comer e agradecer ao Senhor Jesus Cristo.